Senador Paulo Paim, que preside essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, demais companheiros, companheiras e autoridades aqui que integram esta mesa, meus companheiros, minhas companheiras, eu faço uma referência especial e por questão de justiça a diversos presidentes de confederações que não estão aqui à mesa e que foram importantes e fundamentais para que a gente tivesse uma mobilização bastante robusta e a gente tivesse condição, inclusive, de lotar esse plenário Petrônio Portela, esse auditório Petrônio Portela, inclusive com pessoas, ônibus que estão chegando do interior de Minas Gerais e também de São Paulo, que estão sendo impedidos de entrar porque realmente estão alegando que não há número de cadeiras suficiente, mas na verdade existem sim, porque aqui o auditório é mais ou menos móvel, alguém vai saindo e vão entrando outras pessoas. Então eu faria uma referência expressa e com uma forma também de fazer justiça a diversos companheiros, presidentes de confederações que estão nesse plenário. Eu começaria pelo companheiro Omar José Gomes, que é presidente da CNTTT, que é os companheiros trabalhadores rodoviários. Eu faria uma referência também ao companheiro Moacir Roberto Techel Asvaldi, presidente da Confederação de Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade Contrato, que está aqui presente. Também ao companheiro Boaventura Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes. Ao companheiro professor Oswaldo Barros, presidente da Confederação de Trabalhadores em Educação e Cultura. Ao companheiro Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação de Trabalhadores na Alimentação. Ao companheiro Theo, que nesse ato aqui representa a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Ao companheiro Rumiko Tanaka, da CONTEC, Confederação de Trabalhadores e Empresas de Crédito. Aos companheiros João Rodrigues Filho e Mário Jorge, diretores, e um deles, o companheiro João, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Ao companheiro Lorival Figueiredo Melo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Aos companheiros Jairo e Chico, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário. E ao companheiro João Florencio Pimenta, da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Mas, companheiras e companheiros, nós entendemos com toda certeza que a terceirização ela existe de certa forma em nosso país. E, na verdade, tem que haver alguma lei para regulamentar isso. Quanto a isso, não há nenhum problema. Nós não somos tão loucos a ponto de remar contra a corrente e de enfrentar realmente o leão assim na unha. Mas, na verdade, é o seguinte, nós entendemos que terceirizar não é crime e também não é pecado. Entretanto, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, onde se permite com toda tranquilidade, expressamente ali colocado, que pode ser terceirizado também a atividade fim, nós entendemos que ali sim, contra esse projeto de lei, nós vamos lutar. Porque, na verdade, não só uma terceirização, mas é uma verdadeira precarização. É um trabalho contra a dignidade do ser humano. É uma escravidão no século XXI. Você comemora aqui hoje, 127 de aniversário de 127 anos de abolição da escravatura, e você vê uma escravidão, inclusive em São Paulo, na capital mais importante do país, a capital econômica e financeira da República Brasileira, ali também ainda existe o trabalho escravo. Então é contra esse projeto de lei que aqui nós vamos lutar. Na Câmara nós perdemos, mas aqui nós temos certeza que a luta dos trabalhadores fará com que esse projeto aqui será derrotado. E quando nada, mesmo que não seja derrotado, aqui ele será emendado, aqui ele será aperfeiçoado para impedir que haja uma quarteirização, para que impedir que haja uma pejotização, para impedir que realmente o Brasil caminhe de costa, fique de costa para as nações mais desenvolvidas do mundo. Atropele e desmoralize a Organização Internacional do Trabalho,
está trabalhando fortemente contra o trabalho decente, que é um dos apanágios da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. De forma, companheiras e companheiros, eu sei que esse projeto de lei, esse PLC, aqui no Senado, ele tem o número 30 de 2015. É contra esse projeto de lei da terceirização que nós vamos lutar aqui dentro, e nós vamos vencer. Mas eu sei que meu tempo ainda está um pouquinho para terminar. Eu gostaria de passar para o companheiro Arthur Bueno de Camargo para complementar brevemente aqui com as suas palavras e da forma própria. Eu pediria só que o companheiro usasse da tribuna ali, por gentileza. Uma salva de palmas aqui ao Lourenço. O Lourenço e o Arthur foram dois dirigentes, entre tantos, claro, que insistiram muito para que essa audiência acontecesse aqui no Petróleo Portela. Bom dia, companheiros, companheiras. Em nome do excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, quero cumprimentar todos os componentes da mesa e, rapidamente, eu ouvindo aqui, inclusive, os companheiros que me antecederam, eu só queria fazer aqui uma pergunta que eu acho que me parece um momento oportuno. Com toda certeza, mais de 90% da população está contra este PL 4330 que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ora essa, se 90% estão contra, esses parlamentares que votaram a favor estão na contramão do interesse da sociedade brasileira. E isso nós temos o dever, enquanto representante da classe trabalhadora, denunciar esses parlamentares que não estão usando a sua independência, e sim se curvando diante da pressão econômica do nosso país. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero convidá-los a todos, juntos, cada um no seu estado, na sua região, no seu município, levar ao conhecimento da sociedade brasileira esses parlamentares que votaram a favor da terceirização, inclusive na atividade, meio e fim, e todos os trabalhadores, com certeza, serão terceirizados se nós não revertermos esse projeto. Portanto, senadora, eu queria finalizar aqui nesse momento dizendo: precisamos sim regulamentar essa terceirização que já está aí, porque ela já vem injustiçando os trabalhadores, já vem escravizando os trabalhadores, mas jamais podemos admitir que se terceirize todos os trabalhadores das empresas. Portanto, nós não podemos permitir que aquela empresa que fabrica o seu produto, que tem o seu lucro, deixe de ter a sua responsabilidade social. É com esta bandeira que nós temos que caminhar junto. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Tudo bem, esse foi o Arthur, que complementou o tempo do Lourenço. O Lourenço só pede aqui para mim ainda, que ele esqueceu, estava na lista dele, de registrar a presença da Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Gráficos. A CNTI, claro, o Calixto está escrito, ele vai falar logo de acordo com a lista aqui. Passamos a palavra de imediato ao presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, senhor Wagner Freitas de Moraes. Wagner, só eu queria fazer um apelo daqui à polícia aqui do Senado, que sempre tem colaborado, que com certeza ainda há espaço aqui no auditório. Uns companheiros saíram, outros entraram, para que libere em torno de 100 companheiros lá na portaria ainda, que vieram de outros estados e só querem assistir aqui ao debate, que seja liberada a entrada dos mesmos. Por favor, Wagner, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, gente, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Guerreiro Paim, já conhecedor, já conhecemos bastante esse metalúrgico cutista lá do estado do Rio Grande do Sul, e hoje senador.
Cumprimentar o Paim, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades aqui, cumprimentar meus companheiros dirigentes sindicais presentes aqui, sem dúvida nenhuma, cumprimentar a nossa OAB, na presença do Bruno aqui, representando todos os advogados em vários segmentos de atuação presentes nesta casa, e, acima de tudo, cumprimentar meus companheiros do Movimento Popular e Social, que estão lá no fundo, defendendo os interesses da classe trabalhadora aqui conosco, firmes e fortes na luta pela moradia, na luta pela reforma agrária, na luta pelos direitos sociais e também defendendo contra a terceirização, os movimentos sociais brasileiros sempre muito fortes ao lado da CUT. Dizer, Paim, que eu queria começar a minha intervenção solicitando a sua permissão para elucidar o que significa a atrocidade desse PL 4330 e para falar de luta. Queria mostrar um vídeo para os companheiros de 3 minutos, para deixar claro o que significa a questão da terceirização, Paim, mas como a luta social pode reverter. Vamos falar da Coca-Cola, que é uma multinacional importantíssima no mundo inteiro, e que tem uma fábrica em Sorocaba, e ela simplesmente, senador Paim, demitiu todos os seus trabalhadores, contratou uma empresa terceirizada que trouxe os trabalhadores recebendo metade do salário. A Coca-Cola demitiu. Ela demitiu todos os trabalhadores da empresa, terceirizou para uma outra empresa que trouxe os trabalhadores ganhando, obviamente, a metade do que ganhavam os trabalhadores diretamente contratados. Que a terceirização só serve para isso, para facilitar e diminuir o gasto que o empregador tem com mão de obra. Só que lá ele esqueceu, Paim, que tem movimento sindical organizado, lá tem CUT, tem outras centrais sindicais. E os rodoviários do ABC, né, e outros rodoviários de Sorocaba e outros sindicatos fizeram um enfrentamento extraordinário, mobilizando os trabalhadores, né, e inclusive levando ontem com uma ação jurídica aberta, foram até o Tribunal de Campinas e com a mobilização dos trabalhadores, o tribunal reverteu a demissão e mandou que a Coca-Cola readmitisse todos os trabalhadores. Com greve, enfrentamento. E eu queria demonstrar aqui esse vídeo agora para levantar um pouco a moral do nosso povo aqui e falar o que é nocivo a terceirização. Enquanto isso, em Sorocaba, mais de 200 trabalhadores são demitidos. Demitido, 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 demitido. Todos demitidos. Demissão em massa desestabiliza famílias que protestam contra a atitude injusta da Sorocaba Refrescos Coca-Cola. Coca-Cola diz que valoriza seus funcionários, respeita a organização sindical e tem responsabilidade com a comunidade. Só que não. Responsabilidade social e respeito ao trabalhador ficam apenas no papel? No lado real da vida, trabalhador recebe carta de demissão das mãos de motoboy, no dia em que está de folga. Vergonha! Bom, companheiros e companheiras, essa luta nós vencemos, os trabalhadores foram readmitidos. Agora, se passar o PL 4330, nós vamos ter que fazer essa luta em todas as empresas do Brasil. Eu quero dizer claramente para a imprensa e para os companheiros como é que a CUT entende o PL 4330. Não se trata de discussão de terceirização, senador. É muito além disto. Este PL 4330 é só a tentativa dos conservadores brasileiros e, lamentavelmente, ajudado por alguns sindicalistas inescrupulosos que traem os trabalhadores,
de maneira cabal. Acabar com todo o arcabouço de proteção jurídica à mão de obra no Brasil. É acabar com a CLT, senador Paim. O 4330 visa pura e simplesmente transformar o Brasil onde existe empresa sem empregados. É a ideia do colaborador, não do trabalhador. Não tem nada a ver com a organização da mão de obra e especialização para que as empresas tenham uma melhor competitividade. O 4330 é só precarização. Significa caracterizar que a empresa não tem responsabilidade jurídica nenhuma com os trabalhadores e que os trabalhadores serão demitidos. Aprovado o 4330, todos os trabalhadores que estão me ouvindo, porque está sendo diretamente transmitido, e que têm contrato direto com as suas empresas, serão demitidos, da mesma forma que foram demitidos os da Coca-Cola em Sorocaba. Não vai haver férias, 13º salário, vão acabar com a carteira assinada, a carteira de identidade do trabalhador é a profissional, senador Paim, e vai acabar com o 4330. Exatamente o que aconteceu no México, exatamente o que aconteceu no Chile, na Nicarágua. É a ideia neoliberal de ter empresa sem empregado e sim com colaborador. E por trás disso também, obviamente, é enfraquecer a capacidade que os trabalhadores têm, organizados em sindicatos fortes, enfrentar o patronato. É isso que significa o 4330. Lê do engano que fazem o debate apenas na questão da organização da mão de obra ou da especialização da atuação. Não é para isso. Vamos nos recordar o que é o 4330? Era mais ou menos o que o Fernando Henrique Cardoso queria fazer, acabando com o artigo 618 da CLT em 2002, e que o guerreiro presidente Lula vetou depois de ter passado no Congresso Nacional. É mais ou menos o que tentou se fazer com a emenda 3, a chamada emenda Globo, que transformava todos os trabalhadores em PJ. O 4330 é isto. Portanto, eu quero dizer em alto e bom som que a CUT, além de ser contrária ao parágrafo 2, que fala da possibilidade da terceirização em atividade fim, a CUT é contra todo o texto do 4330 e não reconhece nenhuma alteração significativa para a melhoria que algumas centrais sindicais têm dito, que alteraram o texto positivamente para impedir que tire direito dos trabalhadores. Balela. O texto todo é ruim, do começo ao fim, e é traição com a classe trabalhadora. Mas eu quero também deixar muito claro a outra posição importante da CUT, porque, inclusive, ontem, o deputado Arthur Maia, do Solidariedade, que é o nome do Solidariedade vai ser, nós fizemos uma adaptação para o nome Solidariedade. É Solidariedade aos Patrões, que é o nome do partido a partir de agora, né? E o Arthur Maia, do Solidariedade, disse que a CUT é uma terceirizada do PT, né? Ontem, quando ele foi fazer a votação, ganhou seus 3 minutinhos de fama. Estava precisando de nome e a CUT realmente dá projeção política. Então, Arthur Maia ganhou 3 minutinhos de fama quando fala da gente. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E está dizendo que a CUT é contra, Paim, a regulamentação da terceirização para os 12,7 companheiros e milhões de trabalhadores que são já terceirizados no Brasil. Então, para acabar com isso, eu queria depois entregar às suas mãos um projeto da CUT, com a Anamatra, com a PT, com outras entidades importantes, que regulariza e regulamenta os 12,7 milhões de trabalhadores que são precarizados no Brasil. O que a CUT não concorda, e o movimento sindical de classe não concorda, é que, na realidade, esse 4330 não fala, Paim, da regulamentação dos 12,7 milhões de trabalhadores, índios, judeus. O 4330 fala em precarizar os outros 40 milhões que têm contrato direto e demiti-los e acabar com a carteira assinada. É contra isso que nós nos colocamos. Conceito de especialização. Vamos debater o conceito de especialização. Mas como é feito no Brasil hoje, o trabalhador, mesmo considerado especializado, terceirizado, é contratado para ganhar menos do que aquele que é contratado diretamente pelas empresas. Nós não concordamos com isso. Entendemos claramente que nem a ditadura militar teve a ousadia de uma transformação tão danosa para o Brasil, como está propondo esse Congresso conservador. E quero dizer também, companheiros e companheiras,
Da mesma forma que disse o senador Renan, na audiência que teve conosco, nós estamos preocupados com o modelo de desenvolvimento para o Brasil. A CUT é uma central sindical, tem compromisso com os trabalhadores, mas com o Brasil como um todo. E nós estamos querendo discutir que Brasil que nós queremos para os próximos anos. É o modelo da precarização que tem no México, no Chile, na Nicarágua? O modelo nosso de desenvolvimento vai ser esse? Será mesmo que nós vamos entender que não tem que ter capital forte, trabalho forte no Brasil, organização sindical? Não é importante para o nosso modelo nacional de desenvolvimento e construção de uma sociedade que os trabalhadores tenham proteção jurídica, que tenham direitos, para que tenham, inclusive, capacidade de render mais e melhor, para que nossas empresas tenham competitividade externa na construção de um modelo de desenvolvimento moderno? Ou nós vamos voltar ao século XVIII, onde tem, como está bem colocado aqui, ou antes disso, ao escravagismo? Alguém mesmo acha que um projeto para um país forte, competitivo, se fará precarizando os direitos dos trabalhadores, que a mão de obra é um ativo importantíssimo na construção da competitividade para um Brasil que procura e deve ser uma pátria de todos? Inclusive, esse debate nós temos que fazer, não é só do ponto de vista do emprego dos trabalhadores, é também um modelo de desenvolvimento social, político e econômico que nós estamos propondo para essa sociedade. E o 4330 é o modelo da precarização, é o modelo da retirada de direitos e que, pode ter certeza, que leva toda a economia brasileira à bancarrota, porque a questão da mão de obra é extremamente importante no produto final e prejudica, acima de tudo, os consumidores. Portanto, vamos fazer uma luta hercúlea para não permitir, senador Paim, que o 4330, agora PL 30, seja aprovado. Mas como eu não acho que exista vitória sem luta, eu queria fazer uma convocação a todas e todos que estão aqui, um chamamento, para que no próximo dia 29 de março, nós façamos uma paralisação nacional, todos de braços cruzados, contra o PL 4330. Vamos fazer uma greve e vamos deixar muito claro que o empregador só entende uma linguagem quando tira dinheiro do seu bolso. Não vamos trabalhar no dia 29 para forçar o Congresso Nacional, o Senado, a retificar a atrocidade que a Câmara cometeu e, obviamente, se nós tivermos aprovado isso no Senado, e que eu espero que não, dá condição para a presidenta Dilma vetar esse projeto nocivo aos trabalhadores e ao Brasil. Muito obrigado a todos e a todas. Muito bem, esse foi o Wagner Freitas de Moraes, falou pela CUT. Olha, eu vou abrir aqui uma exceção na ordem, porque o representante da Ordem do Advogado do Brasil, o presidente... Deixa eu receber aqui do Wagner. Cadê a Graça? Vem aqui a Graça. Como dizem sempre que o movimento sindical não tem proposta, então aqui está sendo me entregue uma proposta que regulamenta a terceirização e não tira direito dos outros 40 milhões. Obrigado, Wagner. Só dizer que esse substitutivo, que vai ser base, naturalmente, do relatório que eu vou fazer na Comissão de Direitos Humanos, porque lá eu sou relator, a minha vontade lá é pegar o projeto e... Não sei o que eu faço primeiro, se rasgo ou leio. Mas a minha vontade é rasgar. É rasgar, mas depois ler e rejeitar. Mas se a gente sentir que o melhor caminho ainda é apresentar o substitutivo, eu já quero dizer aqui a todas as centrais e confederações, que estão aqui, inúmeras centrais e confederações, que endossam essa proposta, que este aqui será a minha base para fazer o substitutivo. Ok? Tenho o apoio de vocês? Vamos lá, então. Eu vou abrir uma exceção aqui da ordem, exatamente para a Ordem do Advogado do Brasil, Dr. Bruno Reis de Figueiredo, porque ele me disse que hoje é o aniversário da esposa dele. E ele quer ver se chega lá em tempo ainda. E, se eu não me engano, ele vai para Belo Horizonte. Então, eu vou fazer um apelo aqui, se cada um puder ficar em 5 minutos, porque a tendência de todos os oradores vai ser sempre falar do mesmo tema, né? Então, se cada um conseguir ficar em 5 minutos, seria muito bom para que todos possam falar. Então, está convidado a usar a palavra, ou na mesa ou na tribuna, Dr. Bruno Reis de Figueiredo, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil.
O homem sem trabalho perde a sua honra, e sem a sua honra se mata, se morre, não dá para ser feliz. Gonzaguinha. Cumprimento a todos presentes e o faço em nome de alguns amigos, em nome do presidente da CUT Nacional, Dr. Wagner Freitas, em nome do presidente, vice-presidente da Federação Nacional da Polícia Federal, aqui presente, Dr. Luiz Baldens, em nome do nosso querido Sebastião, do Observatório Sindical, que tanto ajudou, né, para esse evento se construísse, em nome do nosso querido Procurador do Trabalho de Minas, Helder Amorim, que me deu a honra de escrevermos juntos esse livro, alguns aspectos sobre a terceirização, e neles temos vários juristas, magistrados, advogados, procuradores, onde acredito que todos aqui escreveram sob a ótica do trabalhador. Por fim, cumprimento o grande realizador desse evento, o nosso excelentíssimo senador Paulo Paim. Paulo Paim, que nos dá a oportunidade de fazermos história, mas uma história positiva, não negativa, como, infelizmente, grande parte desse Congresso Nacional quer fazer, aprovando essa maldita PL. E quando aqui tem uma faixa, inclusive dessa comissão do Senado, que fala que essa PL seria o retorno da escravidão, alguns membros das federações das indústrias dizem que é um exagero, mas infelizmente, senhores, não acredito que seja um exagero, porque teremos em nosso país um sistema onde empresários é que estarão brincando, né, com a vida dos sujeitos, ou seja, aquele empresário tomador negociando com aquele empresário dono da empresa terceirizada que aluga pessoas, onde teremos ainda uma quarteirização, uma quinteirização, que essa PL, inclusive, permite, e esse empregado não sabendo nem aonde vai trabalhar no outro dia, não tendo qualquer treinamento para aquilo, e isso não será mais um ou outro caso, como ocorre hoje no país, mas sim será a regra em nosso país, ou seja, um verdadeiro retrocesso social e democrático em nosso país. E aqui, em nome da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal, a qual presido, trago uma nota de repúdio a essa PL, feita pelos membros dessa comissão. Essa nota de repúdio, ela foi passada a vários de vocês aqui presentes. Se não chegou à mão de alguns, por favor, pode nos pedir, solicite a OAB, vou deixar um aqui também, com a assessoria do senador Paulo Paim, porque a OAB, assim como todas essas entidades aqui presentes, lutam realmente para a valorização do trabalhador, para o cumprimento da Constituição da República, no que tange à dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho. É assim que temos que seguir. É desnecessário repisarmos aqui todos os efeitos maléficos que essa PL trará ao país, porque vocês são exímios conhecedores de tudo isso, porque trabalham com essa causa no dia a dia. Entretanto, é importante ressaltarmos o que já ocorre, como, por exemplo, no serviço público, qual que é a tese utilizada por aqueles que defendem a terceirização? São duas teses. Uma, a da economia do erário público. Realmente deve-se ter economia do erário público, mas, de fato, isso não ocorre de forma alguma, porque a conta é muito simples. Existe uma relação bilateral entre o Estado e o servidor. Se você coloca um terceiro ali, como que isso vai ficar mais barato? Principalmente um terceiro, uma empresa que está ávida por lucros e grandes lucros. Essa conta realmente não tem como fechar, principalmente também porque, na maioria das vezes, essas empresas se tornam insolventes, não pagam as suas contas e essa conta sobra para o Estado, ou seja, o Estado paga 2, 3 vezes do que pagaria se ali formalizasse de forma legal o serviço público. Por outro lado, nós temos a tese da especificidade, que também esses defensores dizem que o Estado não tem que demandar tempo com coisas que não é da sua área.
que não tem sua especificidade, como na Copa, em várias outras situações. Entretanto, eles entregam, por exemplo, o serviço de tecnologia da computação a empresas terceirizadas. E o que ocorre? Ocorre que todo um sigilo, né, estatal fica nas mãos de empresas que amanhã fazem o que bem querem. Grande exemplo disso, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, o senhor Edward Snowden era terceirizado. Para nós foi ótimo, mas para aquele que o contratou foi péssimo. Um outro exemplo aqui, dentro do nosso país, quando citei Luiz Baldens, é na terceirização da Polícia Federal. Não sei se vocês sabem, mas hoje, nos aeroportos, nas fronteiras, de 70% a 80% daqueles que estão ali são terceirizados. Concluir. Ou seja, a soberania nacional, ela está nas mãos de alguns que amanhã podem comprar, inclusive, empresas terceirizadas e ter em suas mãos ali a soberania nacional, podendo entrar drogas, entrar armas no país. Então, terceirização, essa terceirização, principalmente no que tange a essa PL, eu não tenho a menor dúvida que ela será um retrocesso para a democracia e para os direitos sociais do nosso país. Contem com a OAB, contem com a Comissão de Direito Sindical da OAB Federal e vamos à luta, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito bem, doutor Bruno que falou em nome da OAB. Eu vou pedir ao som, para mim poder controlar o tempo de cada orador. O meu microfone tem que ficar aberto, que quando faltar 1 minuto eu aviso eles. Eu peço que, se possível, o meu microfone fique aberto. Passamos a palavra de imediato à senhora doutora, professora de Direito do Trabalho, doutora Gabriela Neves Delgado. Eu estou insistindo aqui com 5 minutos. Ela é estudiosa da UNB, da CNPq, e quero também registrar a presença do caso Alberto Schmidt Azevedo, CNPL. É isto? Bem, peço para colocar, por favor, o PowerPoint. Se possível for, já vou iniciar. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os presentes, na pessoa do senador Paulo Paim, agradecendo de antemão pelo convite e pela oportunidade, senador, de a academia participar deste evento, trazendo aqui para o debate os pensamentos e os diálogos que são travados na Universidade de Brasília, pelo Grupo de Pesquisa, Trabalho, Constituição e Cidadania. Pode passar. Bem, como nós temos exatamente 5 minutos, eu vou ser breve, deslocando alguns slides, para que eu possa aqui democraticamente passar a fala para os colegas que estão na mesa. Eu gostaria de lembrá-los... Doutor Gabriela, eu vou descontar essa meu à parte, mas eu queria agradecer à Polícia do Senado, que liberou a todos os companheiros para que entrem e fiquem aqui. A Polícia do Senado sendo muito parceira nossa. Tanto o presidente Renan como eu tem dito, aqui no Senado, não. Aqui, trabalhador não precisa de mandato de segurança para assistir uma comissão ou mesmo o plenário do dia 19. Aqui no Senado, não. O que o presidente da Câmara faz, aqui nós não faremos. Aqui a gente não proíbe e não bota trabalhador para a rua. Uma salva de palmas aqui à Polícia do Senado e à direção do Senado, que autorizou, sim, liberar para que todos possam entrar. Estou descontando aqui 2 minutos de você. Então você agora tem mais 5 ainda. Estou com crédito, então. Vamos lá. Bem, falar do futuro é falar das angústias do presente. Pode passar o PowerPoint, por favor. Eu participei de um colóquio sobre psicanálise e trabalho, em que uma psiquiatra do trabalho relatou para o grupo ali presente a presença de um trabalhador terceirizado que sofria graves transtornos mentais e psíquicos em razão do trabalho por ele realizado, que era o trabalho terceirizado. Esse trabalhador tinha um desconforto permanente porque ele era identificado pelo conjunto das pessoas onde ele trabalhava como terceirizado. Quer dizer, não havia uma identificação desse trabalhador pela profissão, pela especialização do trabalho por ele realizado. Na realidade, esse trabalhador tinha uma angústia permanente e ficava contabilizando, dia após dia, quanto tempo faltava para ele se aposentar. Faltavam 17 anos, 7 meses e 3 dias. Esse trabalhador terceirizado, ele demonstrou
para a psiquiatra que o atendeu que a terceirização, sob um ponto de vista da saúde mental do trabalhador, transforma o sujeito trabalhador não numa vida vivida, mas numa vida mortificada, num espaço de desnaturalização, num espaço de derruição de direitos fundamentais. Isso fica muito claro, pode passar o PowerPoint, por gentileza, pode passar novamente. Isso fica muito claro quando nós pensamos dos dados produzidos pelo DIEESE em parceria com a CUT no ano de 2011, demonstrando que na perspectiva do direito constitucional do trabalho, na perspectiva das relações trabalhistas, a terceirização está fortemente baseada na precarização do trabalho humano. Hoje nós temos, dentro dos setores tipificados e terceirizados, cerca de 25,50% de trabalhadores terceirizados no mercado formal do país. Observem que nós estamos trabalhando com o dado da formalidade, lembrando que um grande número de trabalhadores terceirizados está nas franjas da sociedade, sem que seja possível computar esse dado estatístico. Pode passar. Bem, além disso, pode passar o PowerPoint. Além disso, o que nós observamos, mais uma vez, pode passar o PowerPoint. O que nós observamos é que existem alguns estados brasileiros com maior número de terceirização, entre eles Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Brasília. Pode passar. São várias as condições de trabalho terceirizadas. Por exemplo, os trabalhadores terceirizados, eles têm uma diferença salarial, no patamar salarial, de 27,1% em relação aos trabalhadores diretamente contratados, através do vínculo empregatício clássico. O tempo de emprego, a permanência no emprego de trabalhadores terceirizados é de 2,6 anos, enquanto os empregados diretamente contratados têm tempo de emprego de 5,8 anos. Isso constata, demonstra a alta rotatividade que o trabalhador terceirizado sofre no espaço de trabalho. Isso gera, todos nós sabemos, um problema de identidade. Eu posso firmar e projetar para o futuro investimento na minha carreira? Não, não posso, porque eu não sei quanto tempo eu ficarei naquele trabalho. Eu posso projetar ao longo do tempo investimentos para a minha família por conta do salário que eu recebo? Não, não posso, porque eu não sei quanto tempo durará aquele meu trabalho. Além disso, a jornada de trabalho do terceirizado, ela é maior. Ela é maior em 3 horas por dia em relação aos trabalhadores diretamente contratados pelas empresas tomadoras de serviço. Pode passar o PowerPoint. Não bastasse isso, o que nós observamos é que na terceirização há uma redução expressiva do patamar remuneratório. Observem os dados estatísticos. Enquanto os trabalhadores terceirizados, eles flutuam na margem de 1 até 3 salários mínimos, os trabalhadores diretamente contratados pela empresa tomadora, eles seguem da margem dos 3 salários mínimos até 8 salários mínimos. Pode passar o PowerPoint. O nível de rotatividade, como nós vimos, é maior. Nós temos uma rotatividade de 44,9% para trabalhadores terceirizados. É como se os trabalhadores terceirizados sofressem uma mobilidade laboral permanente, intermitente, entre um trabalho precário, o desemprego, a informalidade. Pode seguir. Acidentes de trabalho, os dados estatísticos são impressionantes. Trabalhadores terceirizados, eles sofrem quase que numa medida dobrada o número de acidentes em relação aos trabalhadores diretamente contratados pelas empresas tomadoras de serviço. Pode passar. É impressionante, os dados estatísticos demonstram que nos 10 maiores casos de terceirização dos últimos anos, entre 2010 e 2013, nós tivemos, em todos os 10 casos, trabalhadores terceirizados. Observem, portanto... Obrigada, presidente. Observem, portanto, que a terceirização trabalhista, ela estabelece uma medida de derruição, não apenas dos direitos fundamentais dos trabalhadores terceirizados, mas também uma medida de descontrole da proteção do sujeito trabalhador.
é muito importante, senhor presidente, declarar aqui, nesse espaço, que é um espaço de debate franqueado, que também está no Senado, o PLS 43.2 de 2013, que regulamenta a PEC do trabalho escravo. Lembrando que o PLS 432 de 2013 prevê uma desconstrução, uma derruição do conceito de trabalho escravo, retirando do conceito de trabalho escravo as condições degradantes e a jornada exaustiva. Então, o problema é muito maior. Nós precisamos repensar e retomar o sentido de valor social do trabalho, de proteção ao sujeito trabalhador, da centralidade do trabalho, que é uma centralidade conclamada pelo texto constitucional de 88. Esses dados estatísticos, portanto, eu já vou encerrar por aqui, porque o espaço da democracia tem que ser respeitado. Esses você dados... está com 7 minutos, vamos lá. 7 segundos? 7 minutos você falou. Ah, faltam 7 minutos? Você falou 7 minutos, mas tem 30 segundos. Ah, tenho 30 segundos. Eu ouvi diferente em função do desejo de poder falar mais. Eu sei. Mas vamos lá, presidente. Vejam só. Em síntese, os dados estatísticos aqui apresentados demonstram 2 caminhos, 2 sendas. Um caminho de fragilização dos direitos constitucionais trabalhistas, que são direitos constitucionais trabalhistas assegurados para todo e qualquer trabalhador, urbano, rural e doméstico. A Constituição Federal de 1988, se ela estabeleceu uma diretriz de exclusão, ela estabeleceu uma diretriz de exclusão para trabalhos que não dignifiquem o ser humano, como, por exemplo, o trabalho escravo. Não há que se admitir, portanto, que a terceirização trabalhista tenha guarida no nosso sistema constitucional, porque a terceirização trabalhista estabelece uma empresa vazia de direitos fundamentais, uma empresa oca de direitos. Por essa razão, presidente, eu gostaria de entregar ao senhor também uma carta aberta produzida pelo Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da UNB, registrado na plataforma do CNPq, uma carta em que nós estabelecemos algumas diretrizes a serem observadas por essa casa em relação ao PLC 3015, com ênfase para proibição da atividade fim na terceirização, responsabilidade solidária das empresas que atuam na terceirização trabalhista, igualdade salarial entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores diretamente contratados pela empresa tomadora de serviços e enquadramento sindical dos terceirizados na empresa tomadora. É isso. Vamos à luta. Obrigada. Doutor.